Moscou acusou Kiev de intensificar os bombardeios com o objetivo de prejudicar as negociações de paz. Segundo o Ministério da Defesa russo, a Ucrânia, com apoio de países europeus, tomou uma série de medidas de provocação para frustrar as tentativas de trégua. O comunicado também acrescenta que o exército russo realizou ataques em larga escala em resposta aos bombardeios massivos com drones ucranianos contra localidades russas. A Rússia ainda alega que atacou apenas alvos militares na Ucrânia. No domingo, autoridades de Kiev relataram a morte de 13 civis. O comunicado do Kremlin afirma que as tropas vão seguir com os bombardeios em resposta a qualquer provocação da Ucrânia. E depois do presidente Donald Trump chamar Vladimir Putin de completamente louco, o Kremlin respondeu aos Estados Unidos. Em um comunicado, o governo russo disse que a declaração pode ser resultado de uma sobrecarga emocional. Moscou também agradeceu os esforços dos Estados Unidos para retomar as negociações de paz e disse que as críticas do presidente não afetarão o acordo para a troca de presos com a Ucrânia. No domingo, depois de ataques massivos da Rússia contra a Ucrânia, o presidente Donald Trump disse que sempre teve uma relação boa com Vladimir Putin, mas ele estava completamente louco e matando muita gente. Quem chega para fazer uma análise sobre esse momento da guerra no leste europeu é o Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde para você. É uma situação muito crítica, né? Porque no momento em que tenta-se chegar a um acordo de cessar-fogo, os ataques massivos de um dos lados mostra que a gente está muito distante disso se tornar de fato efetivo. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Jonathan, a Rússia continua com a sua retórica. Essa declaração do Trump de que o Putin estaria ficando louco, ela foi seguida de uma outra frase que é a seguinte... Aspas, eu sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não apenas um pedaço dela. E talvez isso esteja se provando certo. Mas se ele fizer isso, levará à queda da Rússia, fecha aspas, frase do Trump. Aparentemente, agora, depois de 3 anos e 3 meses, 4 meses dessa guerra, o Trump percebeu que o Putin está atacando áreas civis na Ucrânia. Não é hoje que isso começou. Isso tem sido assim desde fevereiro de 2022, quando começou a invasão russa da Ucrânia. Então, veja como a Rússia não quer a paz. Primeiro, o ingresso da Ucrânia na OTAN está fora da mesa de negociações desde que o Trump assumiu. Ele nem tinha começado a conversar com o Putin e já tirou essa possibilidade. Possibilidade, aliás, Jonathan, que não existia em 2022, quando a Rússia invadiu, porque a Ucrânia estava em guerra no Donbás e a OTAN não pode aceitar países em guerra, faz parte do estatuto da OTAN. Segundo, a Rússia ocupa o Donbás, era uma das razões que o Putin alegava para essa invasão. E nesse momento em que a Europa deu o ultimato à Rússia de que se não cumprisse um cessar-fogo de 30 dias sofreria sanções, o Putin não quis o cessar-fogo, disse que apresentaria condições. Até agora não apresentou nada e aqui vamos nós para a 17ª rodada de sanções contra a Rússia, que dessa vez deve atingir navios fantasmas que transportam petróleo e derivados russos para outros países com bandeiras de países terceiros e não da Rússia, Jonathan. Pois é, vamos seguir acompanhando o que vem pela frente. Agora, depois dos ataques recentes da Rússia, países aliados da Ucrânia autorizaram o uso de mísseis de longo alcance. A decisão foi anunciada pelo chanceler alemão e conta com o apoio de países como França e Reino Unido. Até agora, o governo alemão não havia enviado armas com alcance superior a 70 quilômetros por temer uma escalada das tensões com Moscou. A entrega dos mísseis de longo alcance vem com a condição de só serem usados para a defesa no próprio território. Agora, na prática, a Ucrânia recebeu o sinal verde para atacar alvos militares dentro da Rússia. O governo russo classificou a decisão de muito perigosa. Como é que você vê essa posição agora de líderes europeus, Vitélio, em ajudar a Ucrânia nesse momento? Lembrando que a Europa se manteve sempre um pouco mais, ainda que crítica, claro, à Rússia, mas nunca ofereceu tantas armas como os Estados Unidos, por exemplo, né? A gente pode ver uma inversão agora da Europa ajudando mais a Ucrânia nesse momento?
Uma pergunta interessante. Os Estados Unidos ainda ajudam mais, nós não sabemos se essa ajuda continuará. O Trump chegou a suspender por alguns dias essa ajuda, quando teve uma discussão com o Zelensky na Casa Branca. Agora, veja, a Rússia acusa a Europa de ajudar a Ucrânia, mas veja quem está lutando do lado dos russos na região de Kursk. A Coreia do Norte, com 15 mil soldados. Quem fornece os drones Shahed para a Rússia atacar a Ucrânia? O Irã fornece armamento direto. Quem cedeu território para a Rússia invadir a Ucrânia? Belarus. Então, a Rússia tem ajuda direta de outros países e fora ajuda indireta, vendendo petróleo e derivados para a China, para a Índia, para o próprio Brasil, que é o segundo maior consumidor de diesel russo no mundo. Sobre o armamento, né? A Ucrânia tem armamentos com alcance de 300 quilômetros, que são os mísseis ATACMS. Eles são lançados por terra pelos veículos HIMARS, são uma espécie de caminhão, e tem mísseis lançados do ar, que são os Storm Shadow britânico e os Scalps franceses, que têm um alcance de 250 quilômetros. Esses mísseis da Alemanha, os mísseis Taurus, são lançados por ar, geralmente pelos MiG-24 de fabricação soviética, que foram adaptados para esse tipo de armamento, e eles têm um alcance de 500 quilômetros, ou seja, a Ucrânia vai conseguir atingir as linhas logísticas da Rússia e empurrar os arsenais e equipamentos de guerra da Rússia mais para trás das linhas de frente, Jonathan. Vamos mudar de assunto agora para falar sobre o Domo de Ouro anunciado por Donald Trump na semana passada. A Coreia do Norte classificou a decisão norte-americana como uma ameaça muito perigosa. O Ministério das Relações Exteriores norte-coreano emitiu um comunicado indicando que se trata de uma iniciativa com o objetivo de ameaçar a segurança estratégica dos estados detentores de armas nucleares. O documento também acusa os Estados Unidos de estarem tentando militarizar o espaço exterior, transformando em um campo de guerra nuclear e aumentando as preocupações de segurança. Pyongyang ainda insistiu que o plano norte-americano de construir um novo sistema de defesa de mísseis é a causa fundamental de provocar uma corrida armamentista nuclear no mundo. Na semana passada, logo após o anúncio da construção do Domo de Ouro, a China também acusou os Estados Unidos de colocarem a estabilidade global em risco. Vitério, na sua visão, qual é a estratégia dos Estados Unidos ou qual é o objetivo de fato dos Estados Unidos? É apenas garantir a defesa do país? Há alguma ameaça iminente que levasse à necessidade da construção desse Domo de Ouro? Os Estados Unidos tentam construir esse domo desde 1983, no governo Reagan. Gastaram mais de 200 bilhões de dólares nesse projeto, que foi paralisado com o fim da Guerra Fria, quando a União Soviética ruiu. O problema é que aqueles 200 bilhões de dólares não chegaram a um projeto final, não foram completados, e agora serão gastos mais 175 bilhões com uma tecnologia de colocação de armas em satélites. É por isso que esses países estão reclamando, porque em 1967, antes do homem pisar na Lua, foi assinado um tratado internacional que proíbe a colocação de armas de destruição em massa no espaço. Necessariamente para o domo dourado, o domo de ouro do Trump funcionar, tem que ser colocadas armas nos satélites, porque essas armas interceptam os mísseis quando eles sobem para uma camada superior da atmosfera antes deles caírem sobre os Estados Unidos. A questão, Jonathan, é que a Rússia também colocou armas de destruição em massa em satélites, inclusive para destruir outros satélites. Colocou esse satélite, pelo menos em órbita, que inclusive agora está desgovernado no espaço. Ficou desgovernado há poucos meses agora, já em 2025. E a China dobrou o seu arsenal nuclear. Tinha 350 ogivas nucleares, hoje vai para 700. Enquanto isso, a Coreia do Norte descumpre o Tratado de Não Proliferação Nuclear e tem mais de 50 ogivas nucleares. Nós estamos numa corrida armamentista, com a Europa se armando a 800 bilhões de euros, armamento que não se via desde a Segunda Guerra Mundial, e vários atores internacionais procurando ter mais ogivas nucleares. Um exemplo disso é o Irã, que inclusive, segundo a ONU, estaria próximo a produzir a sua primeira ogiva e teria urânio enriquecido para produzir 6 ogivas nucleares. Então, claramente, nós estamos vivendo um fato que remete à Guerra Fria. Nós estamos praticamente vivenciando uma espécie de Segunda Guerra Fria diante desse cenário, Jonathan. E isso coloca em xeque, claro, os tratados internacionais, né, de garantia da paz, enfim.
a diplomacia fica de lado. Os tratados são os primeiros a ser descumpridos, né? Esse de 1967, por exemplo, é abertamente descumprido tanto por Rússia quanto por Estados Unidos. Outros tratados de mísseis, né, os países saíram desses tratados, a Rússia e os Estados Unidos foram deixando esses tratados de lado. E a Carta da ONU vem sendo rasgada, né? Quando nós vemos um país como a Rússia invadindo a Ucrânia, é rasgada a Carta da ONU que proíbe guerras de anexação, Jonathan. Vamos mudar de assunto agora. O governo do Reino Unido anunciou um investimento bilionário em treinamento da população para o mercado de trabalho. A medida faz parte de um plano para capacitar trabalhadores locais e preencher as lacunas no mercado de trabalho, consequentemente reduzindo a dependência de trabalhadores estrangeiros. Segundo o comunicado, o investimento vai criar 120 mil novas oportunidades de treinamento em setores-chave, como construção, saúde e assistência social. Mais de 1 em cada 5 britânicos em idade ativa não tem emprego e não está procurando emprego. Dados oficiais recentes mostram uma taxa de inatividade de mais de 21%. Desde que o Partido Trabalhista assumiu o poder no Reino Unido, foram anunciadas medidas mais rígidas para reduzir a imigração, incluindo novas regras de cidadania e restrição de vistos, né? Ou seja, Vitério, é um problema dos países desenvolvidos em fazer a população aceitar cargos que a maioria não quer, né? Porque às vezes, por exemplo, construção civil, um cargo que exige um esforço físico muito grande desse trabalhador. É verdade, mas veja, essas qualificações também são para áreas como engenharia, saúde, tecnologia digital, existem outras áreas. Na verdade, esse é também um reflexo da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, e reduziu o PIB do Reino Unido em mais de 3% até o momento. Inclusive, foi tão ruim para o Reino Unido que desestimulou outros países a saírem da União Europeia. A França, por exemplo, tinha um movimento forte de saída. Então, isso também é um reflexo. Agora, é muito grave, né? Você vê 1 em cada 5 britânicos em idade ativa, em idade de trabalho, à procura de um emprego. E isso piorou depois da Covid, né? Como você falou, a taxa de inatividade ultrapassou 21% e tem aumentado. Então, é uma forma de priorizar os cidadãos a conseguirem empregos e, ao mesmo tempo, combater a imigração, Jonathan. Olha, o presidente do Conselho Europeu chega hoje a Brasília para reforçar as relações entre União Europeia e Brasil. Segundo Antônio Costa, o Brasil é um parceiro estratégico do bloco e aliado fundamental na promoção da democracia e multilateralismo. O ex-primeiro-ministro de Portugal ainda disse que a visita é uma oportunidade para aprofundar a cooperação e continuar a trabalhar em prol de uma agenda mundial ambiciosa. A expectativa era que Antônio Costa se encontrasse com o presidente Lula em Brasília hoje, no começo da noite, mas ainda não há confirmação depois que Lula passou mal ontem e recebeu a recomendação de repouso. Eles deveriam abordar a cooperação política e a perspectiva da presidência brasileira da COP30. Ainda nesta semana, Antônio Costa também vem a São Paulo para participar de um fórum de investimento. Como é que você analisa a relação que nós temos com Portugal hoje, Vitério? Pois é, o Antônio Costa já foi primeiro-ministro de Portugal, né? Hoje ele é presidente do Conselho Europeu. A visita dele justamente é para a discussão do acordo União Europeia-Mercosul. O acordo tinha sido assinado em 2019, depois teve cartas adicionais, as side letters, da Europa, e no final das contas acabou sendo reassinado em dezembro do ano passado pela Ursula von der Leyen no Uruguai. Agora precisa ser ratificado pelo parlamento dos países membros da União Europeia. Então, embora a relação do Brasil com Portugal seja boa, a sua pergunta, existem países que não querem que esse acordo aconteça. Um deles é a França, a Holanda também não tem interesse, nem a Bélgica. O que é uma coisa muito grave nesse momento em que o comércio internacional é todo boicotado, especialmente porque os Estados Unidos impõem tarifas a antigos aliados, dentre eles a própria União Europeia, Jonathan. Vitério, obrigado pela sua análise hoje com a gente aqui no Conexão. Boa tarde, até uma próxima. Obrigado pelo convite, até logo.